Irati recebe nesta semana a visita do diretor-geral do Detran, Marcos Traad, que vai falar um pouquinho para a gente sobre um balanço geral das ações desenvolvidas pelo departamento, também o setor de tecnologia, que recebeu bastante investimento aqui no Paraná. Diretor, o que o senhor tem para falar para a gente sobre esses investimentos, sobre o que a região aqui recebeu do departamento? Ao longo desses 7 anos de administração do Detran, junto com o governador Beto Richa, foi possível implementar uma série de projetos, mas basicamente, especificamente em relação à tecnologia da informação, são os maiores investimentos da história do Detran nessa área. E por que nós fizemos isso? Porque verificamos que gradativamente existe um nível de satisfação maior das pessoas com serviços que são oferecidos online, sem precisar se deslocar para o Detran, sem precisar ter esse dispêndio de tempo. Tempo hoje não é só dinheiro, é satisfação também, né? E isso nós fizemos ao longo desse período, investimos muito nesses projetos, já passamos de 16 milhões de atendimentos nesse projeto chamado de Detran Fácil, e através do Detran Fácil nós temos cada vez mais oferecido cada vez mais serviços sem a necessidade de ir ao Detran. Isso leva a uma satisfação muito grande do cidadão, mas também dá um conforto maior dos servidores que passam a atender aqueles que necessitam ir ao Detran. Certo. Recentemente o senhor encaminhou um projeto, para o Congresso que facilita, que beneficia os motoristas paranaenses na categoria de A e B. Qual que é o objetivo dessa iniciativa? Quando houve a mudança recente da lei dos caminhoneiros, naquela legislação nova, havia a possibilidade de os motoristas que têm categoria C, D e E anteciparem os cursos de reciclagem, se eles exercem atividade remunerada, ou seja, se eles dependem disso para sobreviver, quando chegam aos 14 pontos. Então, se eu cheguei a 14 pontos e tenho categoria C, D e E, eu posso antecipar o meu curso de reciclagem. O Paraná já tem isso. Aqueles que precisarem, que têm C, D e E e que têm o EA, o exercício de atividade remunerada, já podem antecipar o curso de reciclagem. Mas tem outros profissionais com categoria A, por exemplo, motofretistas, mototaxistas, e outros com categoria B, os próprios taxistas, os aplicativos, os motoristas que usam os aplicativos têm a categoria B, que também exercem atividade remunerada e ficaram de fora. Eu percebi isso, que existia uma falha na legislação, e sugeri ao deputado federal Osmar Serragio que encaminhasse esse projeto de lei para o Congresso para tentar corrigir ou uma falha ou uma falta de atenção do legislador quando fez a lei dos caminhoneiros. Certo. Diretor Marcos, gostaria que você fizesse um balanço de todos esses anos da sua diretoria em frente ao Detran. Eu me sinto uma pessoa realizada à frente do Detran do Paraná. Quando nós começamos a administrar o Detran, eu editei um documento, publiquei um documento que eu mesmo escrevi para fazer com que houvesse um processo de reorganização do Detran como um todo. E ao longo desse tempo muitas coisas aconteceram de acordo com aquele planejamento estratégico que foi feito naquela ocasião. Então, por exemplo, eu encontrei o Detran com todas as nossas unidades, ou quase todas, numa situação física ruim. Implementamos o maior projeto de reformas das nossas instalações, que vai culminar no final de 2018 com 100% das nossas unidades, a exemplo dessa aqui de Irati, inclusive, totalmente reformadas, com acessibilidade, com melhores condições de trabalho. Investimos na tecnologia e na troca dos computadores, que já eram computadores obsoletos, já estamos partindo para uma segunda troca desses computadores. Tentamos fazer com que houvesse cada vez mais o diálogo com as categorias, despachantes, centros de formação de condutores, clínicas, fabricantes de placas, e 90% da demanda que foi gerada com essas audiências, audiências públicas que fizemos, nós já cumprimos com esse cronograma. Hoje nós temos os despachantes fechando processos com mais agilidade, prestando melhores serviços aos cidadãos. Fizemos também grandes projetos na área interna para os servidores. Melhoramos as gratificações, legalizamos gratificações que haviam ou estavam sendo pagas de forma irregular, pelo governo que nos antecedeu. Criamos a função comissionada de confiança, que é uma estrutura de mérito para os servidores que são estatutários, que concorrem por um processo seletivo, num processo seletivo interno, para as funções de gerentes, chefes de divisão, chefes de setores, supervisores de forma geral. Melhoramos o pagamento das gratificações específicas para a banca examinadora, para a vistoria, enfim.
é uma trajetória de grandes realizações internas do Detran, que foi possível graças ao apoio do governador Beto Richa, mas graças a essa permanência por maior tempo nas atividades do Detran. Resolvemos problemas relacionados aos exames especiais, pessoas que têm necessidades e que precisam dos exames especiais. Criamos também as juntas de recursos para aqueles que se sentem prejudicados quando são reprovados no exame médico ou numa avaliação psicológica. Enfim, é um portfólio muito grande que eu tenho só que agradecer à nossa equipe pelo empenho que teve para fazer cada vez mais com que o Detran do Paraná continue sendo o melhor Detran do Brasil. Esse ano de 2018 é um ano eleitoral, né, diretor? Como que o senhor vai estar se posicionando nesse ano? O senhor continua no governo ou tem uma possível candidatura? Bom, eu continuo no governo, continuo ao lado do governador Beto Richa, que há 34 anos eu tenho seguido o mesmo caminho. Eu sou administrador público, eu nunca participei do processo eleitoral como candidato, mas eu sempre trabalhei para eleger alguém, porque tenho uma ideologia pessoal e sempre trabalhei com planos de governo, quer dizer, projetos, planos de governo, e isso eu levei para o Detran do Paraná. Então eu saio no dia 6 de abril e me desincompatibilizo para tentar ver se o meu partido me dá a chance de apresentar o meu nome como candidato ou como pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa. Então no dia 6 de abril eu saio para ver se eu consigo a indicação do partido